Olá, turma, sejam bem-vindos à aula de língua portuguesa. Hoje nós iremos discutir sobre leitura, né, que é extremamente importante para que a gente possa relacionar todas as áreas de conhecimento. Há estratégias que podemos utilizar para entender melhor os textos. Mas o que é um texto? É uma palavra muito comum no nosso meio, no nosso dia a dia, por isso nós temos noção do que seja um texto. Diante disso, é preciso destacar duas considerações muito importantes. O texto é uma unidade de sentido. Isso significa dizer que precisa formar um todo significativo. Logo, não importa seu tamanho, sua forma. Todo texto ele está contido em um determinado contexto, né, numa dada situação discursiva. Isso significa dizer que um texto não é uma peça isolada. Por exemplo, uma frase como socorro, dita num determinado contexto, passa a ter sentido, e isso é um texto. Então, não existe, né, peça isolada, né? Um nome sozinho não é um texto, mas um nome no envelope para endereçar uma encomenda para alguém se constitui num texto. Então, o texto tem que ter significado e uma situação discursiva para ter essa significação. Observem essa tira. Vamos fazer a leitura? Café? Sim, acho que é. Vejam bem, algumas informações que utilizadas na tira, né, elas são explícitas, né? São ditas e a gente consegue identificá-las facilmente, né? Mas descobrir informações nos textos, seja por meio de imagens ou palavras, é essencial para a gente interpretar aquilo que lê. Algumas dessas informações não são fáceis de perceber, é o que nós chamamos de elementos implícitos. Para encontrar os elementos implícitos, precisamos interpretar, decifrar, inferir. Você já ouviu essa palavra? O que ela significa? O que é inferir? É o mesmo que deduzir, mais ou menos o que a gente faz quando lê um livro de imagens. A partir daquilo que é mostrado, nós deduzimos aquilo que não é mostrado. Então, a gente pode observar, né, nessa tira, que Elga não perguntou se o que havia no bule era café, né? No entanto, pela reação dela, sabemos o que queria dizer. Ao lermos a tira, interpretamos a sua intenção, né, que foi de oferecer café à Aga. Então, o texto ele foi compreendido por ele no sentido literal, o que gerou humor pela quebra de expectativa de nós leitores. Nesse caso, o sentido dos enunciados foi definido por fatores externos ao texto, autorizados pelas características da situação comunicativa e pelo conhecimento mútuo dos interlocutores sobre si mesmos e sobre as regras de convivência colocadas, né? Partindo desse pressuposto, nós vamos passar a analisar um texto, né? Se chama Notícia de Jornal, de Fernando Sabino, que é um texto que eu gosto muito. Leio no jornal a notícia de que um homem morreu de fome. Um homem de cor branca, 30 anos presumíveis, pobremente vestido, morreu de fome, sem socorros, em pleno centro da cidade, permanecendo deitado na calçada durante 72 horas para finalmente morrer de fome. Morreu de fome. Depois de insistentes pedidos e comentários, uma ambulância do pronto-socorro e uma rádio-patrulha foram ao local, mas regressaram sem prestar auxílio ao homem, que acabou morrendo de fome. Um homem que morreu de fome. O comissário de plantão, um homem, afirmou que o caso, morrer de fome, era da alçada da delegacia de mendicância, especialista em homens que morrem de fome. E o homem morreu de fome. O corpo do homem que morreu de fome foi recolhido ao Instituto Anatômico sem ser identificado. Nada se sabe dele, senão que morreu de fome. Um homem morre de fome em plena rua, entre centenas de passantes. Um homem caído na rua, um bêbado, um vagabundo, um mendigo, um anormal, um tarado, um pária, um marginal, um proscrito, um bicho, uma coisa. Não é um homem. E os outros homens cumprem seu destino de passantes, que é o de passar. Durante 72 horas, passam todos,
ao lado do homem que morre de fome, com um olhar de nojo, desdém, inquietação e até mesmo piedade, ou sem olhar nenhum. Passam e o homem continua morrendo de fome, sozinho, isolado, perdido entre os homens, sem socorro e sem perdão. Não é da alçada do comissário, nem do hospital, nem da rádio patrulha. Por que haveria de ser da minha alçada? O que é que eu tenho com isso? Deixa o homem morrer de fome. E o homem morre de fome. 30 anos presumíveis. Pobremente vestido. Morreu de fome, diz o jornal. Louve-se a insistência dos comerciantes que jamais morrerão de fome, pedindo providências às autoridades. As autoridades nada mais puderam fazer, senão remover o corpo do homem. Deviam deixar que apodrecesse, para escarmento dos outros homens. Nada mais puderam fazer, senão esperar que morresse de fome. E ontem, depois de 72 horas de inanição, tombado em plena rua, no centro mais movimentado da cidade do Rio de Janeiro, estado da Guanabara, um homem morreu de fome. Fernando Sabino. Vocês observaram que o texto, né, ele está destacado, né, em vermelho e verde, né? São as palavras que se repetem, né? E esse texto é uma narrativa poética, uma crônica, né, porque trata de uma situação do cotidiano, né? A partir dessa situação que acontece no nosso dia a dia, nas grandes cidades, o cronista pode fazer uma série de críticas sociais. Como nós podemos entender a organização dessas informações? Nós podemos afirmar que temos 3 níveis de leitura. No primeiro nível, nós temos as informações explícitas, que estão na superfície do texto. Nesse caso, o leitor depreende os significados concretos no texto, ou seja, explicitamente apresentados, que são eles. Um homem leu no jornal que alguém, né, um outro homem morreu de fome. O homem que morreu parecia ser jovem, pobre e era branco. Esse homem estava no centro da cidade, em lugar de grande movimento, e não teve qualquer socorro. Alguns comerciantes pediram auxílio, mas não obtiveram sucesso, né? Então, essas 4 premissas foram apresentadas no texto claramente colocadas ao longo dos parágrafos, né? O leitor consegue depreender essas informações facilmente. Então, as pistas, né, que o narrador nos apresenta diz respeito a próprio personagem narrador, né, da mostra de ter consciência de que há negligência com a vida humana, né? Provavelmente essa repetição, né, do homem morrendo de fome nos traz pistas de que ele está denunciando essa negligência, né? Todos aqueles que teriam condição para ajudar o homem são diferentes à sua condição e ao seu sofrimento, né? Porque lá no terceiro parágrafo ele vai dizer: depois de insistentes pedidos e comentários, uma ambulância do pronto-socorro e uma rádio-patrulha foram ao local, mas regressaram sem prestar auxílio ao homem, que acabou morrendo de fome. Ora, como pode? Uma ambulância e uma rádio-patrulha não conseguem, se elas têm essa função, não conseguiriam prestar o socorro? Então, na verdade, trata-se de uma negligência das pessoas que tinham essa função social. Até mesmo as pessoas comuns, né, elas são indiferentes ao homem que morre de fome, né? Elas não se reconhecem, né, vendo o outro na mesma situação. E isso é posto como um acontecimento corriqueiro do cotidiano, né, que parece ser, então, por todas essas características apresentadas. As informações implícitas, né, elas tratam de um nível mais profundo de leitura, né? Então, nós podemos depreender informações mais abstratas, né, que podem resumir o texto como um todo, na qual nós podemos inferir, né, desdém e denúncia, indiferença e indignação, né? Há um desdém por parte das pessoas e há a denúncia do narrador, né? Há uma indiferença das pessoas, de um modo geral, e há uma indignação e, por isso, uma denúncia. Então, essas são as informações que tecem o texto e permitem com que nós possamos fazer a leitura e o entendimento mais profundo daquilo que é o propósito comunicativo desse produtor de texto.
Nós vamos agora à leitura de um pequeno texto, né, para que a gente possa exercitar mais uma vez a inferência de informações implícitas, né? O texto se chama Exegese, de Mário Quintana, né? O que é exegese? Você já ouviu essa palavra? Vamos à leitura. Exegese. Mas o que quer dizer esse poema? Perguntou-me alarmada a boa senhora. E que quer dizer uma nuvem? Retruquei triunfante. Uma nuvem, diz ela. Uma nuvem, umas vezes quer dizer chuva, outras vezes bom tempo. Veja, exegese é o ato de interpretar um texto, uma obra. É uma palavra pouco utilizada no dia a dia, por isso a leitura é importante, porque ela vai fazer com que a gente aumente nosso vocabulário. Então, esse é um pequeno fragmento do poema de Mário Quintana, que é um poeta gaúcho, e que tem uma obra literária muito rica. Nesse pequeno trecho que escolhemos, trata da interpretação e da análise do texto, né? Por que é um diálogo? Porque está marcado pelo travessão, pelos verbos de dizer, né? Então, nós temos a marcação de uma conversa, que aqui trata exatamente de uma percepção do que seja poema. E o que se pode significar para um leitor, pode não significar para outro. Por isso, a resposta está atrelada ao modo de ver do leitor. Então, quando ele pergunta, né? Quando a senhora pergunta o que é exegese, né, e ele pergunta o que é uma nuvem, né? A forma poética como ela descreveu, né? A nuvem, depende do ponto de vista de cada um, né? Bem, agora eu vou apresentar uma questão para que vocês pensem sobre ela, fazendo relação com a leitura do texto Notícia de Jornal. Pode-se depreender do diálogo que o significado de um poema depende do que o autor deseja dizer, está atrelado ao modo de ver do leitor, é possível ser definido a cada leitura, varia de acordo com o tempo de sua escrita. E eu espero que vocês não somente encontrem a resposta correta, mas que vocês também entendam porque as outras alternativas não respondem a essa questão, né? Isso é muito importante nas questões objetivas. Eu tenho certeza que esse encontro de hoje poderá contribuir muito para o entendimento dos textos, para o entendimento da leitura e para o desenvolvimento da capacidade de leitura de vocês. Vamos lá. Por que não pode ser A, C ou D? Vamos lá. Nós já descobrimos, né, que a alternativa B é a que melhor responde ao questionamento, né? Está atrelado ao modo de ver do leitor. Mas por que, né, as outras alternativas não estão corretas? Porque elas estão voltadas para outra perspectiva dessa visão de texto, né? Nós podemos comprovar que a alternativa se trata da alternativa A, tanto é que o interlocutor diz retruquei, né? E nem da alternativa C, porque ele pergunta o posicionamento dela. Ora é nuvem, ora bom tempo. Então, não é essa a perspectiva do texto que está sendo usada. Pronto, agora eu gostaria de chamar a atenção de vocês para esse esquema que eu montei, né? A boa senhora, né, traz uma visão do que é nuvem para ela, né? Ela pode ser chuva ou bom tempo, ou seja, tem as duas perspectivas e traz a relação de análise e interpretação do texto. Nós vamos agora para a questão SAEB, é a questão 15 da apostila SAEB de vocês, tá certo? O texto é o cachorro. As crianças sabiam que a presença daquele cachorro vira-lata em seu apartamento seria alvo da mais rigorosa censura de sua mãe. Não tinha qualquer cabimento. Um apartamento tão pequeno, que mal acolhia Álvaro, Alberto e Anita, além de seus pais, ainda tinha de dar abrigo a um cãozinho. Os meninos esconderam o animal em um armário próximo ao corredor e ficaram sentados na sala à espera dos acontecimentos. No fim da tarde, a mãe chegou do trabalho. Não tardou em descobrir o intruso e, ao expulsá-lo, sobre os olhares aflitos de seus filhos. Branca Granatic. No texto, fica claro que haverá um conflito entre as crianças e a mãe.
quando as crianças. Em que momento, né, é que a gente fica, a gente identifica que vai ocorrer um conflito entre a mãe e as crianças. Quando as crianças resolvem levar um cachorro para casa, mesmo sabendo que a mãe seria contra. Quando levam para casa um cachorro vira-lata e não um cachorro de raça. Quando decidem esconder o animal dentro de um armário. Ou não deixam o animal ficar na sala. Quando resolvem levar um cachorro para casa, mesmo sabendo que a mãe seria contra. Né? Isso a gente consegue depreender do texto. Nossa aula chegou ao fim. Fique em paz e até a próxima.